A gente sabe que o Gumball e o Darwin são uma dupla que fazem tudo juntos, apesar que o Gumball ele é como se fosse o líder entre os dois, e até o Darwin já percebeu isso e ele ficou um pouco indignado. E isso acontece no episódio 24 da segunda temporada chamado O Ajudante, que o Darwin cansou de ser ajudante do Gumball e agora ele que quer ser o líder, só que não deu muito certo porque ele faz uma coisa simplesmente absurda. Porque às vezes eu me olho no espelho e não vejo nada além de um ajudante. E se você curte conteúdo de desenho, se inscreve no canal e ativa o sino, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? E dessa vez começa como se o Darwin ele estivesse em um jogo, que foi uma forma bem diferenciada de começar um episódio. Só que na verdade, era o Gumball e o Darwin que estavam brincando de usar a imaginação, e o Gumball tava fingindo que tava controlando o Darwin com o controle. Engraçado é que o Gumball, ele queria que o Darwin fizesse uma coisa que é claramente impossível pra ele, tipo voar por cima do depósito. Eu ainda não quebro as leis da física. Então quebra as da biologia! Você fez as pernas crescerem, se esforce e cria asas também! E pra piorar ainda fizeram como se o controle tivesse quebrado, que deu até uma pena do Darwin. Eu já parei, mas acho que o botão prendeu. Então conserta, senão não batemos o recorde. E eles estavam brincando dessa forma ao invés de estarem jogando mesmo, é porque emprestaram um jogo pro Tobias. Então eles não tinham muito o que fazer sobre isso. Só que tava tudo bem, porque o Tobias falou que devolvia pra eles no dia seguinte. Só que quando chega, né, no momento do Tobias devolver, ele fala que esqueceu. Foi mal, gente. É que eu esqueci geral, mas amanhã eu trago, sem falta. Valeu, tchau. O que deixou ele chateado, obviamente, mas não tinha muito o que fazer. Só que até aí tudo bem, porque o Tobias falou que devolvia no dia seguinte. E chegando no outro dia, eles foram cobrar o Tobias de novo, onde que tava o jogo, só que mais uma vez ele dá uma desculpa. E aí, trouxe o jogo hoje? Desculpa, galera. Amanhã eu trago, com certeza, tá bom? E parece que ficaram nessa por dias, porque toda vez que eles foram até o Tobias perguntar sobre isso, ele sempre falava a mesma coisa, dando a mesma desculpa. Amanhã eu trago, eu prometo. Me desculpa. Foi mal. Que dessa vez o Gumball, ele já tava indignado. Cara, a gente já tá nessa há tanto tempo que até o som da desculpa tá igual. Então depois disso, né, o Gumball já esgotou a paciência dele com o Tobias e pergunta pro Darwin se ele tava com ele nessa batalha. Só que o Darwin acabou perguntando se ele poderia liderar dessa vez. E é engraçado porque ele faz até um drama pra isso. Porque às vezes eu me olho no espelho e não vejo nada além de um ajudante. Só que depois disso é quando vai pra biblioteca que o Darwin ainda tava indignado por parecer que ele é um ajudante pro Gumball. O que foi? Provas de que sou seu ajudante. Cara, você ainda tá nessa? Olha só, tem um monte de e-mail. Inclusive, o Darwin que checa os e-mails do Gumball como se ele fosse o secretário dele, sabe? Só que o Gumball fala que ele tá viajando porque ele não é um ajudante. Então o Darwin fala que vai provar pro Gumball que ele é visto dessa forma. Ele foi mostrar um anuário da escola onde tá a foto dos alunos, que mostrou até a foto do Gumball, que inclusive ele tá muito feio. Só que no lugar da foto do Darwin não é a foto dele, e sim a sombra do Gumball. Aqui é você. E aqui sou eu. Não, é uma foto da sua sombra. E ele continua tentando provar pro Gumball que ele é visto dessa forma. Aulas as mesmas do Gumball. Até o meu apelido é ajudante do Gumball. Tanto que ele levou o Gumball ali pra um carinha no corredor e perguntou como que ele era enxergado. E a resposta dele eu tenho que admitir, porque ela foi muito engraçada. Que eu sou ajudante do Gumball. Certo, como mágico você fala. Eu pensei que você fosse a mochila do Gumball. E o pior é que ele é literalmente a mochila do Gumball. Cara, me dá meu livro de matemática. Tá bom. Mas você tá me entendendo? Então é quando o Gumball acabou falando que eles são iguais e era pra pegar um jogo com o Tobias. Era só ele fazer o que o Gumball mandasse, que no fim acabou dando na mesma. Só que chegando na casa do Tobias, eles iriam invadir pra pegar o jogo. E como sempre o Darwin, ele serviu de apoio pro Gumball subir a janela, que mais uma vez o Darwin, ele tava chateado porque aquele papel é de ajudante. Se eu não sou seu ajudante, por que você sempre me usa pra fazer coisas bobas assim? Se tivesse uma escada, não ia precisar de mim. E o que o Gumball respondeu deixou o Darwin mais chateado ainda. Pelo menos a escada não ia falar quando eu estivesse entrando escondido na casa de alguém. Que depois disso o Gumball caiu no porão do Tobias, que só de raiva o Darwin não ajudou, já que ele cansou de ser um ajudante pro Gumball. E parece que ele passou ali a noite toda, porque o Darwin realmente não ajudou. E quando vai pro dia seguinte, meio que o Darwin, ele tava ignorando o Gumball. E na hora do lanche o Gumball falou uma coisa que deixou o Darwin mais chateado ainda. O que vai querer? Eu vou querer batata e peixe. Bota o peixe do lado. Então o Darwin continua irritado com o Gumball porque ele culpa ele de ser visto como um ajudante, até porque ele acha que o próprio Gumball vê ele dessa forma. Então é quando o Gumball resolve fazer uma coisa engraçada. Ele resolve mostrar pro Darwin porque que ele é visto como ajudante. Ele começou a imitar o Darwin ali no corredor. Oi, eu sou o Darwin.
Darwin, se o sapato tá sujo, acho que você precisa de alguém pra limpar. E como claramente o Darwin não gostou do que ele viu, até ele entendeu que o Gumball tava tirando sarro da cara dele, o Darwin resolveu fazer a mesma coisa e mostrar como o Gumball é. Olha só o Gumball. Eu tô ocupado demais pra olhar pra onde eu ando porque eu amo a Penny. Ele zoou o Gumball por ser meio lerdo quando ele tá perto da Penny, e eu senti até pena da Suzy porque ele foi malvado com ela, só pra mostrar como que o Gumball é. Eu adoro mostrar que você come que nem um camelo de um dente só. E ainda zoou o Gumball pelo fato dele ser orgulhoso, que é verdade. O que é isso? Eu devia pedir desculpa, mas não vou porque eu sempre acho que eu tô certo. Então depois disso que o Darwin fez até que funcionou, porque o Gumball entendeu a mensagem. Ele aceita agora que dessa vez o Darwin ia ser o chefe, e ele queria dar as ordens pra pegarem o jogo do Tobias, que o Darwin fala que tava feliz porque ele tava preparado pra isso há muito tempo, só que na verdade não, porque ele pergunta pro Gumball o que ele deveria fazer. Ou seja, o Darwin ser o chefe é a mesma coisa que nada. Mas o Gumball deu um conselho pro Darwin, já que ele não queria devolver o jogo, era só pegar uma coisa que ele gosta muito e não devolver. E esse conselho que o Gumball deu foi um dos piores possíveis, porque simplesmente o Darwin, ele fez uma coisa inacreditável. Você pegou a mãe dele! Você mandou pegar uma coisa que ele gosta. Coisa, não pessoa! Você enlouqueceu! Sim, o Darwin foi maluco o suficiente de sequestrar a mãe do Tobias, e pela primeira vez em muito tempo o Gumball tava certo. E se isso já não fosse ruim o bastante, o Darwin ainda foi meio besta, porque ele ainda deixou um bilhete na casa do Tobias falando que ele sequestrou a mãe dele. E ele não só colocou o próprio nome como assinatura, como o do Gumball também. Quer saber? Eu tô fora. Só tem um problema. Eu assinei no nome de nós dois. Então mesmo o Gumball não gostando disso, ele ia ter que ajudar porque estava envolvido também. Ele não teve escolha, ele ia ter que ajudar o Darwin nessa. Mas o Darwin queria levar ela pra casa antes que alguém percebesse que ela sumiu. Só que o Darwin fala que ele que era o líder, que o Gumball não mandava em nada. Só que é engraçado a forma como ele faz isso. Vamos levar a coitadinha pra casa antes que alguém perceba que ela sumiu. Epa, eu tô mandando aqui. Faremos o que eu mandar. Vamos fazer o que você falou. No fim, sempre é o Gumball que manda. Então no caminho, o Gumball continuou reclamando porque ele achou inacreditável o que o Darwin fez, e ele começou a dar ordens porque ele não concorda com o que o Darwin estava fazendo. E eles começam a discutir ali no meio da rua, que até esquece da mãe do Tobias, e ela vai descendo rua abaixo. Só porque eu cometo um erro no primeiro dia de trabalho, você fala que eu sou criminoso? Eu não decidi isso! Foi a sociedade! E o pior é que enquanto eles estavam discutindo, ela vai pro meio da rua. A sorte é que o Gumball conseguiu baixar a cadeira antes que ela fosse acertada pelo caminhão. Só depois de tudo isso que o Darwin se tocou que o que ele fez foi muito errado. Pelo menos ele teve o bom senso de notar isso. Então eles queriam ir por uma rua onde tem menos carros, só que o problema é que teria muito mais pessoas, então seria um problema. E foi quando o Gumball, ele pensou em uma solução. Eles passaram ali fingindo que era uma senhora pedindo ajuda, o que foi engraçado porque todo mundo tava fingindo que não tava vendo, só pra não ter que dar dinheiro pra ela. Ajudem esta senhora! Abram suas carteiras e seu coração por uma boa causa! O que o Darwin tava um pouco aliviado porque passaram sem problemas, mas um pouco decepcionado porque as pessoas elas foram sem coração. Que bom que tá dando certo, mas acho que perdi toda a fé na humanidade. É triste pensar que se fosse de verdade, ninguém iria ajudar, sabe? Mas foi quando apareceu o Senhor Pequeno e ele iria ajudar, que pra não serem pegos, eles teriam que despistar ele. Mas enfim, logo em seguida eles tiveram que passar pela polícia disfarçado, e o pior é que conseguiram passar de fininho. Carro da polícia! Mas chegaram na casa do Tobias finalmente. Então é quando o Gumball fala de novo, né, que esse plano dele foi horrível e que se ele tivesse tido aquele plano, o Darwin teria impedido. E foi quando chegaram na conclusão de que na verdade o Darwin não é um ajudante e sim um guardião, porque é sempre ele que fala que o Gumball tá errado quando uma ideia é ruim. Eu nunca pensei desse jeito. Podemos voltar a ser que nem antes. Claro que podemos! E foi quando o Darwin falou que nunca viu dessa forma e voltaram a ser o que era antes. E o legal é que o Tobias ainda não tinha visto o bilhete, então tava tudo bem. Só que ele fala que a mãe dele que arrumou o quarto dele, então ele não sabe onde que ela colocou o jogo. Vocês vieram pegar o jogo? Desculpa, minha mãe arrumou meu quarto. Só ela sabe onde é que tá e ela sumiu por aí. Até porque ele pensou que o Gumball e o Darwin estavam ali por conta disso. Ele não queria imaginar que é porque estavam levando a mãe dele, sabe? Que pro Gumball e pro Darwin não serem descobertos, acabaram deixando pra lá. Até porque senão o Tobias saberia que estavam levando a mãe dele. Quer saber?
sabe? Fica com ele. E agora vamos a algumas observações. O Darwin é alguém que ele não tem bons planos, mas ele sabe julgar um. Ele sabe se é algo que vale a pena fazer ou não. Se fosse o Gumball que tivesse essa ideia de levar a mãe do Tobias, com certeza ele odiaria isso. E toda vez que ele tentou dar uma ordem, meio que era o Gumball que fazia. Ele só fingia que era ele, sabe? E nesse episódio o Gumball foi bem coerente, o que não é normal, já que ele não é tão esperto, mas enfim. O Darwin sequestrar a mãe do Tobias é algo que eu não tava esperando. E se você chegou até aqui, é bom se inscrever no canal e ativar o sino. Senão o Darwin ele vai pegar algo importante pra você, só avisando. Mas vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Skynex Beats.